Eu confesso que o que eu queria mais pôr na boca era essa coca. Quem me conhece sabe, é verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete, não é produção, não é Coca-Cola. Por causa do Rodolfo eu voltei a beber coca depois de 10 anos, sempre. Gente, olha só. Eu vou fazer esse bate-papo porque eu quero registrar este momento para o meu acervo. Eu pesquiso, eu sou ator, sou diretor, sou jornalista, eu pesquiso há bastante tempo peças gays na cena paulistana, então eu quero gravar isso, porque isso provavelmente eu vou usar futuramente para algum outro registro. E obviamente que é o meu trabalho, mas é também porque eu acho que a peça, a Bicha Oca, é uma peça muito simbólica neste período todo, que é o período que eu vou pesquisar aí, que é o começo do século XXI. Eu resolvi fazer essas apresentações para fechar um pouco esse ciclo desses 10 anos de trabalho. É um trabalho que me trouxe muita coisa boa, me roubou também muita coisa, e é um trabalho que foi construído com algumas pessoas, muitas pessoas, mas o mais importante disso foram os 8 atores que trabalharam comigo. Quer queira, quer não, se eles não tivessem topado a peça, a peça talvez não tivesse avançado como avançou. A peça, a princípio, ela era para ser um monólogo, eu tinha uma direção, e quando eu mostrei essa adaptação para o Marcelino Freire, que é o autor, ele sugeriu que a peça tivesse um segundo ator, e que aí a peça tivesse, então, um menino que entrasse nu, e o público não deveria saber se esse menino era da cabeça do seu ou se era real. Começou aí, então, a minha epopeia em dividir a minha cena com outro ator. Isso foi em 2009. Na época, eu fiz uma temporada aqui em São Paulo, na Bela Vista. Foi uma temporada muito bacana, incrível. Em 2010, quando eu ia viajar para Salvador, o final era completamente diferente. Eu fazia com o Herbert, que era um menino bem jovem. Ele parecia um ninfeto, um anjo. E quando eu viajei para Salvador para fazer uma temporada lá, ele não pôde me acompanhar. Eu rompi esteticamente com o diretor na época e assumi todo o trabalho. E aí entrou a música, entrou a comida, entrou a relação entre os dois personagens. E eu dei uma roupagem maior para o personagem de Seu Alceu. Ao fazer essa comemoração, ao reunir essas pessoas aqui nesse espaço, eu queria então voltar os olhos para os meninos, por isso que tem tanta foto dos meninos espalhada pela sala, por isso que tem textinhos espalhados, né, para os meninos, enfim. Então eu queria fazer esse recorte a partir do olhar deles. Pensando nos meninos, porque na verdade o depoimento é por causa disso. Quando eu fui trabalhar em Salvador, eu trabalhei com o segundo ator, ele chamava Saulo. E com o Saulo, eu simulava a cena de sexo oral. Não era uma cena ipsiliteris. E aí, meu amigo, Marcelo Souza Brito, que é um artista que mora na Bahia, professor da UFBA, ele me deu uma provocada. A gente conversando sobre, e aí, o que você acha do trabalho e tal, ele me deu uma cutucada do tipo que ele achava que eu deveria fazer a cena de sexo oral ipsiliteris. E aí ele fez todo um pensamento, toda uma crítica, mas o mais importante, ele me cutucou, ele me criticou, mas no sentido de tipo assim, né, me provocando sadiamente. Nessa época, lá em Salvador, eu trabalhava com um ator chamado João, era o terceiro. E quando eu levei a questão para o João de fazer a cena do sexo oral, ele falou assim, vamos fazer. E aí de lá para cá, o trabalho cresceu muito. E essa cena tomou uma proporção imensa. E de lá para cá, teve 5 atores que compartilharam comigo esse momento. O Sami é o 4º ator. Mas o Sami percorreu uma longa trajetória comigo. O Sami é o ator que mais fez a peça comigo, por exemplo. Ele entrou na peça para fazer comigo lá no final de 2014, 2015.
E aí ele veio comigo desde então, com algumas pausas, mas ele veio comigo desde então. A ideia, então, era fazer essas apresentações comemorativas, resgatar algum dos atores, expor as fotos e me despedir do trabalho. Você nunca mais vai fazer um trabalho? Não, vou fazer um trabalho, mas assim, é um trabalho que a gente põe na gaveta, deixa ali quietinho, vira peça de repertório. Eu já fui para muitos lugares com esse trabalho, então acho que ele já deu já cumpri. Então, falei bastante, vou encerrar antes de ir. Então eu queria falar o seguinte, eu quero que o Marcelo veio a São Paulo, calhou de eu conseguir trazê-lo para cá, só na base da emoção, né, Marcelo? Do choro, assim. Mas calhou de que ele veio para outros compromissos e chegou antes para estar aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês se ele não tivesse me provocado, talvez essa cena de sexo oral não existisse. Essa cena de sexo oral é uma cena muito importante, é uma cena que me colocou em milhões de roubadas, todas as que vocês podem imaginar, pode deixar a cabeça fluir. Mas é uma cena que me dá bastante orgulho de ter feito, porque eu acho que as pessoas, elas acham tudo, menos pornográfica. E era exatamente isso que eu queria. Eu queria ver se a gente conseguia fazer uma cena de sexo explícito, talvez, mas que fosse para um outro lugar, que não para esse lugar da futilidade. Essa foi a minha ideia, a partir da provocação desse ser humano. Pode falar, você. Bom, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui porque eu conheci o Rodolfo há um bom tempo atrás em Salvador e ele tem costume de levar os espetáculos dele para lá. Ele é bem conhecido na cidade justamente por essa questão intimista que ele dá aos personagens dele. Eu acho o espetáculo que é um espetáculo que a gente não pode falar muito sobre ele. Por quê? É importante, eu tenho 46 anos, eu nasci no interior da Bahia, uma cidade muito pequena, com 10 mil habitantes, e eu fui educado sexualmente por um personagem como o Seu Alceu, por um gay mais velho que eu. Eu com 11 anos, ele era o único gay conhecido na cidade, morava na minha rua, e era a única pessoa que os meus pais tinham confiança de que eu passasse o dia com ele. Então, eu fui educado nesses moldes do Seu Alceu. E quando eu assisti a peça pela primeira vez, e hoje eu resolvi fazer esse exercício assistindo também, eu percebo uma questão de geração no espetáculo. Por que isso? Porque enquanto a gente, separado de questão de gênero ou questão de sexualidade, no campo artístico nós temos vivido vários momentos e várias fases de policiamento, de censura, de dizer que isso é velho, de dizer que isso não existe mais, de dizer que essa geração de hoje não compactua com outros comportamentos vindos de gerações da década de 60 e de 70. Mas eu assisto a peça hoje observando o público, por exemplo, eu não consigo me distanciar dessa descoberta que uma geração deu para tudo. Então, se tem um casal que usa um agasalho de arco-íris, nós devemos isso a essa geração. Se gays e lésbicas podem assistir uma peça de mãos dadas, a gente deve isso a essa geração. Então existe uma geração hoje, o aplicativo, por exemplo, hoje não é necessário que exista lugares gays, por exemplo, porque a gente pode demonstrar onde a gente quiser. A gente não precisa ir em um lugar gay para encontrar um parceiro, uma parceira. Então isso, inclusive, acabou com o mercado de lugares gays. Vamos para um bar gay, vamos para um cinema gay, vamos para a praça gay, porque hoje nós temos a liberdade de assumir isso, de, inclusive, assumir o que isso pode acontecer, porque a homofobia não deixou de existir, mas nós temos um grau de liberdade diferente, inclusive para dizer quem a gente é
coisas que a gente descobria entre quatro paredes, antes nas coisas que o seu Alceu fala. E eu ouvindo, mais do que falar e provocar que vocês falem, eu ainda acho que mesmo essa geração atual de meninos e meninas muito jovens que já podem andar de mãos dadas na descoberta da sexualidade, cada um e cada uma tem o seu armário. Independente do que venha a ser, seja na família, seja na escola, seja na rua, nós guardamos um pequeno armário e de que cada um tem que se liberar disso, mesmo que seja nas suas preferências sexuais, de posições, de prazer, o que te dá prazer, o que te excita. Isso, para mim, é um armário. Porque a gente conhece alguém, mas a gente só vai descobrir o que vai te fazer gozar, por exemplo, ali, naquele momento, e pode ser uma grande pessoa, pode ser um grande tesão, e que naquele momento ali vai te fazer broxar, porque não te pegou na sua fantasia, no que você entende como algo que vai te fazer excitar, e te fazer gozar, e te fazer evoluir no sexo. E quando eu sugeri o lance do sexo oral, foi justamente porque eu achava que a peça ela era muito mais violenta, ela era muito mais forte no discurso e ela não acompanhava na ação. Então, se é um texto que diz tanta coisa, que eu poderia enumerar várias frases, eu acho que tem, para cada um e para cada uma, tem uma frase que ecoou, tipo, eu tenho esse problema, eu passei por isso, porque eu acho um texto muito violento, pensando em gerações. Então, se é uma pessoa que está entre 40, 50 e 60 anos, repercute de uma forma, mas ela não deixa de repercutir para quem tem 18, quem tem 20, quem tem 30. Então, é uma questão que bate muito, até de ideologia, porque tem muitos jovens que são atraídos por coroas, por pessoas mais velhas, né? Então, ainda bem que existe essa dualidade de que os jovens não se atraem só por jovens e que os coroas se atraem só por coroas. Então, nessa crise que a peça mostra, e aí o Marcelino tem toda a razão de colocar um outro corpo, porque é aí que o erotismo se realiza, porque senão ele fica numa masturbação tanto de discurso quanto de ação, mas a inclusão de um outro corpo, e você fala os meninos, mas você teve experiências de nem tão meninos assim, um outro acerto do espetáculo, porque uma das coisas que me chamou muita atenção no espetáculo é que nessa relação de dois corpos, de dois homens, ela tem muita relação de poder, mas ela não tem uma relação de poder que, às vezes, a sociedade coloca isso quando se trata de um casal de diferença de idades, que é a relação do dinheiro, por exemplo. Então, o dinheiro não está em jogo ali. E eu acho que o que atrai muito o público, tanto pela repulsa, pelo preconceito, é que ali dentro existe uma verdade entre aquele tesão, entre aquele desejo, e que muita gente fala assim, poxa, nem no meu casamento, hoje em dia, que a gente assume isso, que a gente sabe o que está em jogo, tem um desejo e tem um tesão tão profundo como aqueles dois ali. E é uma relação simples, ela é banal, ela é cotidiana, pobre, no sentido pobre do falar, porque está ali na laranja, na comida, no suco. Não é uma coisa de classe média que a gente vai tomar um vinho e que a gente vai comer tal prato em tal restaurante e que depois bateu um tesão que esse poder aquisitivo compra às vezes. Então ali para mim é uma realidade tão nua, tão crua, que o fato do materializar isso através do chupar um pau era como se fosse uma apoteose que não necessariamente até o fato de, às vezes o pau pode ficar ereto, às vezes o pau pode não ficar ereto, porque existe tesão também no chupar um pau mole. Então,
Isso para mim é muito importante, é muito significativo, e eu acho que mais do que falar é você refletir o que isso pode trazer, tanto na relação, em casamentos que duram, ou em casamentos que estão começando, ou em desejos que se afloram, o que isso pode trazer de naturalidade, o que isso pode trazer de cotidiano e o que isso pode trazer de fogo para uma relação. E que às vezes, hoje em dia, nós perdemos isso porque nós temos tanto acesso a esse jogo de sedução, tanto acesso a essa forma de delivery do sexo e do orgasmo, e que esse personagem fala tanto disso, né? De que eu acho que hoje em dia é muito difícil você tremer porque alguém te olhou. É difícil você ficar de pau duro porque uma perna encostou na sua. E isso para mim é muito importante. Eu procuro nas minhas relações de sedução ou nas minhas fantasias como o meu corpo pode tremer com coisas simples, com coisas banais, do que, eu vou ali agora comer alguém, ou eu vou ali agora ser comido, porque eu marquei, porque é assim, porque hoje funciona dessa forma. E algo que o fato de você se descobrir como alguém que tem atração por um outro corpo igual ao seu trazia, que já era um marginal. Você só olhar, um olhar que se cruzou, só aquilo ali já era uma denúncia de que você estava na margem, de que você era um corpo estranho e de que você tinha um desejo estranho. Talvez, voltando à questão da geração, eu fui fazer uma palestra em Campinas e um rapaz perguntou, ele, uns 10 anos mais jovem do que ele, perguntou assim, mas você, na parte de gênero, o seu corpo, você se baseia em quê? Eu me baseio nos transformistas. Aí ele falou, mas você não pode usar transformista porque isso é machista. Eu falei, mas qual é o problema de você deslocar uma geração e achar que aquela geração começou com isso e depois se descobrir machista, lógico, porque o transformista pensa que ele é mulher, mas e a drag queen é diferente, é melhor porque ela está emancipada disso. É matar uma geração, né? Exterminar uma geração que foi educada, que foi construída dessa forma. Então, quando eu falo que eu fui educado por um gay dessa faixa etária, eu não fiz nada do que ele me educou, né? Porque eu, criança, me entendi e falei assim, não, ele faz assim, mas eu não quero assim. Mas eu quero saber como ele faz. Por que ele tem prazer assim? De cozinhar para o cara, de tratar o cara como marido, de ficar esperando o cara largar a mulher na casa dele, de madrugada vir para a casa dele para jantar e às vezes não aparecer. Então, eu tentava não julgar, mas não me via naquela posição. Mas entendia e tinha prazer em ficar com ele, tinha prazer em ver que ele estava preparando a comida para um cara que poderia não vir. Mas aquilo ali nele era genuíno, né? Eu sou a mulher, eu vou fazer, ele tem que chegar, em qualquer momento ele vai chegar. Se ele não chegar hoje, ele chega amanhã, ou chega depois de amanhã, mas em um momento ele chega. Então, aleluia, que, por exemplo, nesse momento de que você não pode fazer isso, está censurado, que essa peça não seja censurada, não por essa cena, mas pelo fato de gays jovens, por exemplo, acharem que esse gay não deve existir, que esse gay está por fora, por exemplo. E nós sabemos que existem muitos, que eles ainda sobrevivem, que eles ainda têm direito a gozar, que eles ainda têm direito a ser felizes, na forma que eles escolheram para ser felizes. Então, mais do que a questão do chupar e essa questão da relação dos corpos em cena, eu acho muito mais profundo essa cuspida na cara das pessoas de que isso existe, de que isso existiu anteriormente como a única forma de ter prazer entre homens, por exemplo, e que graças a essas pessoas que foram torturadas, que foram violentadas, que foram
impedidas de ter uma vida afetiva assumida e afetiva construída da forma que eles imaginavam, que a gente está aqui fazendo essa peça, que a gente está aqui podendo fazer 1000 coisas, está em cartaz num espaço como esse, de que tem público, e tem público trocando afetos, e que tem público pensando também nas suas fraquezas, porque nós temos, e quando a gente está falando de prazer, por exemplo, de tesão, isso não precisa ser revelado, mas nós sabemos do quão complexo que é. Então, mesmo na juventude, mesmo na contemporaneidade, existem pessoas ainda que têm problemas para gozar, porque elas querem, e na cabeça foi construída de uma forma, mas a sociedade mostra de outra forma. Então, por isso ter tantas exclusões também é interessante para quem frequenta aplicativos e para quem recebe muito não na cara por não se enquadrar, ou porque é magro, ou porque é gordo, ou porque gosta de mijar, ou porque gosta de cagar, ou porque gosta de dar, ou porque gosta de comer, ou porque gosta de vestir calcinha. E são nesses momentos que a gente, na verdade, é quem a gente é, e é, na verdade, quando a gente está mais vulnerável para que o outro e que a outra diga não, assim não, eu não. E, para mim, o mais interessante assistindo essa peça hoje, pensando no que falar, e eu não gosto de ficar teorizando e ser o especialista do assunto de teatro gay, quando alguma coisa me afeta tão profundamente em quem eu sou verdadeiramente. Então, até hoje, eu assisto essa peça e eu volto e eu penso assim, porra, realmente, mesmo aos 46 anos, ainda tem muita coisa para ser encaixada no corpo, encaixada na cabeça, para que a gente evolua, e o evoluir, existe essa questão também do amor livre, do amor fluido, da relação aberta, que ainda acho, dentro disso, muito careta em se pensando no que é aceitar o que está além do que você é. Então, hoje, eu fiquei muito observando a plateia, mesmo de costas, e inclusive as reações de tais cenas, de tais textos, de boca aberta, de olho arregalado, de pegar mais na mão, entendeu? De fazer mais um carinho, porque para mim o teatro ele só acontece quando ele toca coisas profundas em você. É bom ir ver um teatro que você está assim, o teatro legal, mas para mim é muito melhor quando você tem algo para pensar de você, não achar que você está errado, mas achar que você precisa refletir mais sobre você. Então, quando eu penso mais em mim, eu vou ter muito mais abertura para entender quando eu estiver com mais. E esse eu acho o grande barato das relações, de uma nova sociedade Na verdade, eu estou muito preocupado com o que a gente vai deixar para as novas civilizações, do que vai ser gozar numa nova civilização, do que vai ser beijar, do que vai ser trocar afetos numa nova civilização, que a gente prepara para depois. Então, eu tenho muito contato com criança, eu tenho muito contato com jovens, e eu não deixo e não gostaria de ter contato com pessoas mais velhas do que eu. Eu acho que o movimento LGBTQ é muito violento com quem veio antes. Então existe uma cultura de dizer, o decano, isso é coisa de bicha velha, 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 isso é coisa de bicha velha. Então, eu quero muito saber o que as bichas velhas têm para dizer, isso me interessa demais.
porque isso me prepara e isso me abre enquanto artista, enquanto indivíduo e enquanto gay. Então, mesmo depois de muito tempo assistindo Bicha Louca, eu ainda tenho muita coisa para pensar sobre mim mesmo. Eu vou deixar vocês fazerem algum tipo de pergunta, mas antes disso, quer falar alguma coisa, Sami? Quer se posicionar? Depois Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Fala, Otávio. Você sofreu assédio sexual por esse homem que te criou e ele te criava como um pai, como um tio, como uma pessoa da sua família que te induzia a não fazer Sim. coisas erradas. Isso também é uma questão de geração, porque eu me descobri gay desde sempre. Então eu sofri muita violência doméstica, porque eram 7 homens, então sempre vinha pra cima de mim. Então é o viado ele, então vamos bater nele. Mas eu nunca considerei as coisas que eu vivi no meu entorno nem como bullying e nem como pedofilia. Então, com 11 anos, eu já sabia até onde eu iria, tanto com os amigos mais velhos dos meus irmãos, quanto os homens mais velhos que eu projetava que seria meu pai, por exemplo, como padre da cidade, por exemplo. Então, todo mundo que me abordava sexualmente com 11, 12 anos, eu ia, mas porque eu tinha uma curiosidade. Então, eu queria que meu pau ficasse duro e eu queria ver um pau duro na minha frente. Então, se para isso eram as pessoas mais velhas, então eu ia. Mas, ali, em nenhum momento, eu nunca cheguei a fazer coisas que eu não quisesse. Mas se alguém dissesse assim, você não pode ir porque é mais velho do que você, eu ia brigar. E se algum cara também mais velho que eu falasse assim, não pode porque você é criança, eu também ia brigar. E falar assim, não, eu quero, eu sei, etc. Então, eu tinha uma construção imaginária do que seria um encontro de homem com homem, e eu ia investigando passo a passo até fazer o que eu queria, o que ia me fazer gozar. Esse cara especificamente, não. Ele era só uma pessoa que eu observava o cotidiano dele. Então era como se eu estivesse na casa do seu ao seu. E eu via o cotidiano dele e ele nunca me pediu assim, vai vir um cara ali e você transa com ele. Ou transar com ele mesmo. Eu cheguei a transar com ele, mas eu transei com ele porque eu queria. Não por causa... porque, tanto que eu não era o estereótipo do que dava tesão para ele. Mas assim, na casa, etc., de tarde, bebeu, fumou, vamos ver o que isso dá, deixa eu ver seu pau. Então, era uma brincadeira que ia aflorando ali, vamos ver o que dá, mas não que aquilo ali ia ser, eu ia casar com ele, ou que eu ia ser o marido do sonho dele. Não era uma falta do que fazer. Então vamos gozar aqui, já que tem você, vamos você. Então não sofri, até isso é uma coisa muito perigosa de se falar, mas eu tive esse privilégio de me amadurecer por conta dessas relações de pessoas mais velhas próximo a mim. Então, o que eu fiz até falar assim, é assim que eu vou gozar, eu fiz só por experiência para saber isso eu gosto, isso eu não gosto, assim eu gosto, assim eu não gosto. Como, por exemplo, não querer um marido para mim, não querer cozinhar para ninguém, não querer ser a mulher de casamento nenhum. Então, quando eu sou convidado, por exemplo, para falar em eventos acadêmicos ligados a esse segmento, é muito polêmico, porque eu acho muito estranho, é uma posição minha, que uma relação marginal afetiva reproduza essas outras questões de que nos colocaram na margem. Então, eu não quero casar, eu não quero usar aliança, eu não quero ter contrato, eu não quero ter filho, eu não quero ter gato, eu não quero ter planta junto. Então, a única questão que eu quero de um homem é essa relação afetiva, que é o momento que eu me sinto bem, é com quem
na cama vai funcionar é com um homem. Mas eu não gosto de que nas minhas relações enquanto indivíduo, por exemplo, se eu estou entre amigos, por exemplo, aqui agora, que fica um namorado meu perto de mim, pegando na minha mão e dizendo meu amor, 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 amor. Me desculpa, é uma posição minha. Então, eu acho muito complexo entre gays, lésbicas e trans, que é de reclamar uma marginalidade afetiva, mas que reproduza isso. Então, para mim já tá bom o fato de que eu me entendo enquanto gay, que eu gosto com um homem. Pronto. Se isso vai gerar uma afetividade mais sólida, tipo, nós temos uns vínculos, por exemplo, eu sou casado, eu tenho um compromisso com um homem, mas esse compromisso com esse homem vai quando eu estou com ele na minha intimidade. Fora disso, eu sou como Rodolfo, quero me dar o prazer de pegar na perna de Rodolfo, de tocar Rodolfo, de abraçar Rodolfo, de vir sozinho para dormir com Rodolfo, sem que alguém vai falar assim, ai, mas você vai com Rodolfo. Não, não vai, não. Isso para mim é uma questão complexa que desde cedo eu não entendi. Eu disse, mas por que eu não sou mulher, eu não vou casar com um homem, eu não vou ter filho. Isso é minha mãe que vai dar para o meu pai porque ele quer comer ali agora. Então eu não penso assim. Então eu fui me construindo dessa forma de que eu gostaria que essa afetividade ela fosse demonstrada para além do que nos faz gozar, por exemplo, para além do que o corpo que me atrai sexualmente. Então, eu sinto muita falta, e não estou falando de amor livre, eu sinto muita falta de quando alguém que está comigo instaura essa instituição do casamento, da posse, que me impede de ser livre, afetuoso, carinhoso e de desejar o outro, a outra, de uma forma que eu, criança, entendia que eu era. Então, eu não entendi como criança, assim, eu quero uma pessoa para a minha vida que vai me completar e que vai ser o amor e que vai ser para sempre. Eu nunca quis isso. Eu quis alguém que poderia ser, naquele momento ali, tá bom, tá rolando, tá funcionando, vamos ter planos juntos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do que tange a esfera pública, que muitas vezes nos limita a ser público na esfera pública. Então, é desagradável, é polêmico, é difícil de seguir isso sem pensar em relação aberta, por exemplo, mas eu gosto muito de ser livre, eu gosto muito de demonstrar o afeto e de se eu não quis vir para cá e eu quero ficar conversando com você a noite inteira, eu quero ficar conversando com você a noite inteira, sem ninguém cobrar que a gente vai voltar para casa, que pega na minha mão, que larga ali. Então, é um preço que eu acho que ser gay me dá. Acho que é isso o resumo. Ser gay me dá essa liberdade de, em público, ter essa convenção pública de que eu sou uma pessoa livre, sem ninguém. Porque é daí também que vem o gay sem ninguém. Ele não tem ninguém, porque ninguém sabe, porque o cara entrou pela porta do fundo, porque o cara entrou na madrugada, etc, etc, etc. Desculpa, vocês gays aí, mas eu gosto de ser assim, eu gosto de ser anônimo, a minha sexualidade e a minha forma de gozar. Acabou, Jéssica? Desculpa. Eu vou tirar a roupa, eu não tenho pra falar assim. Não tira a roupa. Você vai tirar a roupa aqui? Não pode, não quero fazer o strip, é pra mim que a gente tá gravando. Alguém quer fazer algum tipo de comentário? Jogar uma pedra. Jogar uma pedra no Geninho.
Isso tem uma coisa, quer falar? Pegando uma coisa que o Marcelo, ele foi bastante testemunho Isso ocular. também não é só com gay não, viu? Héteros beijando, e se amassando e pegando na mão e etc. Eu também acho possessivo, eu também acho territorializado os corpos, entendeu? Territorializar uma relação. Não é só porque é homem com homem não, mulher com mulher não. Homem com mulher também eu acho estranho. O Marcelo foi testemunho ocular de muitas coisas relacionadas à bicha louca, principalmente quando as coisas se confundiam para mim. Obviamente que eu tive 8 atores, e dos 8 atores eu não passei imune a alguns, obviamente. Eu acho que eu pude, de uma forma muito agressiva e muito dolorida, investigar territórios dentro de mim, no que tange à sexualidade, ao desejo, à posse, aos ciúmes e a ideologia, a idealização desse parceiro, dessa companhia, porque eu estava o tempo todo tendo uma peça como a bicha oca me provocando. Eu sou parecido com o Marcelo, que eu não quero filho, não quero gato, não sei cozinhar, então enfim. Não, também não sei. Mas eu ainda acho que uma relação monogâmica nos dias de hoje talvez seja uma boa saída. Pensando nas questões de doença, pensando nas questões de cumplicidade, pensando nas questões de parceria. Então eu costumo dizer que eu comecei a fazer a peça, eu tinha 33, 34, hoje eu tenho 43. Então eu envelheci com a peça, nesse sentido. A peça me ajudou a envelhecer antes do tempo. Eu estava conversando com um amigo um dia desses, e ele, quarentão também, ele falando da dificuldade que ele estava tendo em chegar nessa idade, ver que o corpo estava caindo, que a barriga não diminuía, que o pau dele não levantava com tanta facilidade, e que ele já estava sentindo assim o descaso de uma galerinha mais jovem. E eu fiquei vendo ele falar desse lugar cruel, e eu lembrei que eu quis fazer a peça, porque eu queria falar dessas bichas velhas, dessas bichas que não eram rendáveis, dessas bichas que ninguém ia querer, seja na sala, seja no cinemão, seja no aplicativo. Eu queria falar delas. Na verdade, as pessoas sempre me chamaram a atenção. Então eu tinha 34 anos, mas talvez eu já era um pouco precoce, nesse sentido de elas me preocupavam. Era muito fácil, né? Eu acho que é muito fácil você ter 20 anos, ter um corpo incrível e ter uma ereção maravilhosa e se vender dessa forma. Então eu queria falar sobre essas pessoas que não conseguiam ter espaços. Eu achava que eu ia fazer uma peça segmentada, que era uma peça de gay para gay. E não. Com o passar do tempo eu percebi que a Bicha Oca foi uma peça que avançava para todos os gêneros e para todas as posições sexuais. E eu, como artista, que sofri durante muito tempo, por muitas questões, aguerrido eu permanecia, porque eu percebia o quanto o trabalho era importante para o outro. Fico chocado até hoje quando as pessoas voltam para rever o trabalho, e quando as pessoas ouvem isso e repetem isso, e quando isso é uma... E o quanto isso como é prazeroso, importante, significativo, você saber que você construiu uma coisa que tem uma reverberação no outro que você não aprende. Então é uma peça deste tamanho, né? 0 de produção. Eu contei com a parceria de amigos, de atores que toparam a empreitada, e ela foi avançando, eu fui envelhecendo. Eu fui aproveitando todas as minhas questões pessoais, todos os meus dramas, todas as minhas paixões, todos os meus complexos, todos esses meninos, os 8 meninos me ensinaram muita coisa relacionada ao amor, ao desejo, à sexualidade. Eu acho que é a primeira vez que eu falo em público, assim, declaradamente deles, porque
eles tinham, praticamente todos eles tiveram esse lugar, porque eles eram mais jovens, o corpo era perfeito, a eleição era maravilhosa, todo mundo queria eles no final da peça, eles eram desejados, queridos, tal. E aí, eu como artista e como gay, tive o tempo todo que trabalhar esse lugar, que era o lugar da não preferência. E aí foi muito importante para mim, porque eu amadureci como pessoa e também como gay, de entender qual era a minha importância nesse jogo. Muitos momentos eu tive ciúmes e posse dos meninos, ou da relação que o público desenvolvia com os meninos. Eu tive, durante muitas vezes, uma sensação de querer proteger o menino do mundo. Nesse sentido, eu sempre fui muito seu ao seu, entendeu? Eu queria poupar o menino do buraco, porque ele vai cair no buraco. Eu queria poupar ele da roubada, eu queria poupar ele de ser usado. Então, para mim, Rodolfo, a utopia mais próxima que eu tive, parecida com a do seu, eu vou cuidar de você, eu vou te proteger, eu não vou deixar que alguém ponha amor em você. A minha relação de você é de amor e ódio, porque você não é meu, mas eu quero que você seja meu, mas ao mesmo tempo eu quero cuidar de você. Então, essa sensação, isso que o Marcelo falou, de ter um companheiro, de ter um amigo, mas de não ter compromisso, e de não ter essa questão da posse, não faz isso, faz aquilo, não vai ali, não vai ali, não vai lá, para mim sempre foi muito difícil. Porque eu sempre quis, de uma certa forma ou outra, roubar os meninos da roubada. Eu acho que isso é importante falar, porque eu acho que foi nesse ponto que a peça me ajudou mais, como pessoa. Então, se hoje, talvez, eu tenha mais um desapego, se hoje eu aprendi a misturar menos as coisas, se hoje eu ouvi Marcelo, conversei muitas vezes com o Marcelo, Emerson, conversei muitas vezes com o Emerson, Juliana ouviu, a Lucimara ouviu, então muitas questões sempre vieram à tona de como isso era complexo para mim. E eu era um gay que eu não era jovem, não era velho, e estava ali, o tempo todo em cima do muro, namorando esses lugares, né? De ficar feio, de ficar desprezível, de ficar descartável, de ficar usável. Eu tive uma coisa profunda em mim, que foi passar por esse lugar. Então, eu queria viver esse lugar da futilidade. Então, muitas vezes eu me utilizei desse papel, ou seja, na sauna, ou seja, na rua, de ou sair com pessoas muito mais velhas do que eu, para ver como que era, ou de, quando eu saía com alguém muito mais jovem, brincar de que, né, eu era velho da história e como que isso reverberava em mim. Um recorte muito específico do meu trabalho, que é um trabalho de profundidade, que é um trabalho de imersão, que é um trabalho de... Eu quero ir lá ver como que é essas relações. Acho que é isso que eu tinha para dizer, talvez, sem dizer muita coisa, mas sei de algumas coisas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma curiosidade? Eu tenho uma. Vai lá, Evelyn. Eu queria saber se existe uma definição de quantos anos o Alceu tem. E se não existe, eu queria que vocês três pensassem numa idade e cada um falasse sem que seja alterado. Uhum. Só pra gente, é uma curiosidade, um jogo lúdico aqui. Isso é bem interessante, porque agora o Rodolfo falou que ele começou com 34. Com 34 anos. Não é a idade do seu Alceu. Exatamente. E aí eu queria saber quantos anos cada um acha que o Rodolfo Alceu tem essa coisa madura também do corpo dele, da forma como ele fala, de poder parecer isso. E talvez agora começasse a idade do seu Alceu. A idade que você está aqui ainda não é a idade do seu Alceu. Nesse trâmite, eu acho que o seu Alceu é uma criatura que nasceu, no mínimo, na década de 60. E que hoje
teria uns 60 anos. Eu pensei Por exatamente aí. isso também. Você também? É uma pessoa que na década de 70 já tinha uns 30 anos. De 70? É, já tinha uns 30 anos. Então, hoje ele teria, para mim, se eu fosse fiel a isso, de 60 a mais. Essa criatura que eu contei da minha cidade, hoje ele tem, e é vivo ainda, ele tem 80 anos. É o seu ao seu na minha cabeça, ele tem 80 anos. E você, Rojo? Você sabe que Hoje eu tô falando. essa coisa, talvez eu dissesse que fosse 60, eu sempre achei que ele era 60. Mas tem uma coisa que eu acho que não tem muita idade, que é o se sentir velho e rejeitado. Então, quando começa a peça, que eu vou ficando assim, e que eu fico pensando, então, se o seu é velho, se o seu tem barriga, se o seu baba, o seu é torto, o seu é careca, o seu... Vou enumerando todas as questões que o seu é. O que eu mais penso é, ele tem uma carga tão grande de rejeição na vida dele, que pra mim ele fica um pouco assim, atemporal, assim, sabe? Não necessariamente Mas esse é o barato. Não necessariamente. E aí, quer queira que não, eu acabei construindo esse personagem, ele vai e volta. Então tem horas que ele parece muito velho, tem horas que parece que ele dá uma remoçada. Aí tem horas que eu fico muito debochado, tem horas que ele fica sério. Então Eu isso, senti muito por isso. causa disso, por causa dessa sensação de que eu não sei que idade ele tem, eu brinquei com essas coisas atemporal. Qual é a idade dele? Eu também tinha uma preocupação que era, eu não queria me caracterizar como velho, velho, velho. Porque pra quem é ator sabe o quanto isso é difícil, no sentido de que, se você não vê o velho assim, pronto, né, a gente vai julgar. Então eu queria que o personagem ele fosse emocionalmente velho. E que ele fosse corporalmente velho, mas psicologicamente velho. No RGD eu não sei te dizer. Queria poder, mas eu nunca parei para dizer, porque o corpo dele tá velho. A rejeição, né? O coração dele é velho, a mente dele é velha. E o teatro tem um encantamento também. Coisas que se passam ali pode ter sido em diversas etapas da vida dele. Sim. Então ele pode ter, na peça ele pode ter tido 30, 40, 60, 70. A depender da narrativa, a depender do momento. O que eu acho segue. O que eu acho bonito, assim, o que me agrada, né, é quando as pessoas ficam surpresas quando elas me veem fora da cena. E aí elas falam, uau, porque aí eu envelheci muito em cena e fora da cena eu não sou tão velho assim. Então isso me invoca, é o meu terceiro trabalho. Mas ela me trouxe um reconhecimento muito grande, justamente por causa desse trabalho corporal, digamos assim. E aí eu tenho outro trabalho, que é os textos do Caio Fernando Abreu, que me trouxe um reconhecimento incrível, mas a Bichaô, que é essa transformação, o ser uma outra pessoa, isso foi muito importante no processo da Bichaô, assim. Mas é isso, assim, mas eu sou um pouco dessas bichas. Eu tenho, sei lá, se eu tô na sauna e eu vejo aquela bicha no canto, ela tá rejeitada, eu tenho um pouco o olhar ali, sabe? Eu lembro que eu tive recentemente, deixa eu ver quando. Deixa eu ver qual salão eu tive que lembrar a cidade onde eu tava. Que eu entrei numa sauna e eu vi uma cena assim completamente deplorável, assim. Que era um bichê de pé e uma bicha muito velha, tipo pendurada no pescoço dele. E aí é claro que ele estava ali naquela relação de amor, de dinheiro, e é claro que aquela bicha velha estava naquela relação de tô pagando isso. E eu fiquei olhando assim, aquilo, e falei, gente, é a minha peça, né? Cuspi de escada, assim, entendeu? Fiquei assistindo aquilo, como se aquilo fosse um espetáculo, mas era o que eu tento reproduzir toda vez que eu faço essa peça, sabe? Eu acho que o seu hoje, ele também é tudo que eu não quero ser. Não quero ter essa aspiração por alguém, não quero depender de alguém, não quero envelhecer com o meu corpo todo torto. Então o seu também, ele é
o exemplo do que eu não quero, essa degradação, ficar como um rato esperando o outro chegar de madrugada, sabe? Eu passei por esses momentos em alguma das trajetórias, né, de ser... E eu entendi também que eu queria viver esse momento. Eu sou um pouco passional, então eu queria sofrer, sabe? Ali, sabe? Eu queria ir lá tirar sabe? O público do menino, sabe? Né, Marcelo? Eu tive muito disso no processo. E eu acho que se não for... Então eu acho que a Bicha Oca me salvou um pouco. Se não fosse a Bicha Oca, talvez eu tivesse alimentado tudo isso que o Marcelo falou, por exemplo, que para ele é ruim. Eu pego um pouco até um gancho dessa questão de que ele fala de idade, desses 5 anos que eu participo. Eu vejo nesses 5 anos, no começo, como eu era tratado desse objeto sexual, e hoje em dia como nem é tanto. Eu vejo essa diferença muito grande, muito grande, muito grande. E o quanto isso interfere também na gente. Porque acaba mexendo completamente com a gente. Porque uma coisa que era completamente ego, para uma coisa que agora não é isso mais. Qual universo? Eu estou entrando no seu ao seu? Porque são rompantes, são coisas que todo mundo vai passar, né? E só nesses 5 anos eu vejo um pouco disso. Essa diferença do meu corpo, do meu pensamento, do meu amadurecimento também como artista, porque a peça também me trouxe muita coisa. O Rodolfo me ajudou nessa questão do teatro. Eu comecei novamente contigo. Eu fiz Wolf Maia e aí em seguida ele me chamou. E aí eu comecei a defender a peça e eu creio nela piamente por conta de eu ver mesmo isso, principalmente agora, acontecendo comigo. Então, até que ponto que você está sendo só o seu ou eu que estou sendo também, sabe? Essa dicotomia entre quem é o seu aqui, isso surgiu em mais de um ator. Né, Otávio? O Otávio é um dos atores que vai fazer aqui também, outros dias. O Otávio é jovem, tem 23 anos, mas a primeira vez que a gente foi ensaiar, foi a primeira questão que ele trouxe. Do tipo, eu me identifico demais com isso. Me faz mal, eu não sei lidar com isso. E aí, eu tipo pensando comigo, né, gata, aproveita que você é jovem, não fica pirando nisso. E ele completamente em crise. Porque na cabeça dele, a realidade dele era o seu, não era a realidade do jovem. Então isso surgiu com o Otávio, isso surgiu com o Sam agora, isso surgiu com o João, por exemplo, também. Uma coisa, teve um dia que foi muito marcante com o João, que ele, quando ele viu a peça filmada, quando ele assistiu a peça filmada, ele ficou muito emocionado, deitou no meu colo e falou assim: agora eu entendi que eu não sou o garoto, eu sou o seu. E eu olhando para aquele menino, que eu sempre achei lindo de morrer, 10 anos mais jovem do que eu, e ele todo engalfinhado no meu colo, e eu falando, gente, mas ele é tão bonito, tão lindo, tão jovem, tão não sei o quê, e ele vivendo completamente o drama de seu ser. Então eu acho que a peça, quer queira, quer não, ela ajudou a gente em algumas questões. O Sam me fala hoje, eu vou fazer o seu ainda, eu vou fazer o seu ainda. Espere! Ele fala, eu vou fazer, enfim, pode ser que daqui a alguns anos a gente volte e eu só dirijo o trabalho e tenha outros. Fala, tá? Não, eu tô aqui pra ser seu também. Olha, Todo mundo Pode falar isso. todos como são os falamos bastante. Fala. Como esperança para o seu, eu digo assim, que envelhecer é um privilégio legado para muitos. Com Então certeza. só quem viveu envelhecerá. Uhum. Para mim isso é muito natural, a gente fica muito conflituoso pensando no troféu que é um corpo, mas se a gente acessar os aspectos emocionais de uma pessoa, a gente pode encontrar muita ternura, muita areia
ou um oásis nesse deserto que a gente imagina, que pode representar estar mais velho, não é? Eu, por exemplo, estou chegando aos 40 e estou me sentindo assim, um oásis esperançoso para que eu possa usufruir e desfrutar desse momento da mesma forma como sempre fiz, entende? Ressignificando alguns pontos, é claro, mas amadurecido, mas não estabelecendo isso como um conflito eterno, porque está decadente o corpo, enfim, mas eu não quero deixar decadente o meu emocional. Acho que é isso que a gente precisa se apoiar e olhar para que... Esse emocional que eu falo que a peça ajudou. Porque a gente tem não goza com o corpo, né? Goza intelectualmente. Eu queria fazer. Não, pode falar. Pode fazer o que você quiser. Não, eu queria, pensando no que vocês estavam falando a respeito de gerações, e me veio isso na cabeça. Será que as gerações anteriores se preocupavam tanto com envelhecer quanto a gente se preocupa agora? Porque pra mim Não, porque vamos ouvir a mais velha da turma, né? porque existe uma questão que eu não sei. Antigamente as pessoas temiam a envelhecer por conta da solidão. Hoje em dia a gente teme envelhecer porque acredita que a falta de beleza vai levar à solidão, sendo que a solidão ela tá na vida da gente em qualquer época. E isso eu queria entender, se vocês acham que, agora sério, né, de uma outra geração, entender se o envelhecer é tão grave antes do que quanto é agora, que parece que é o fim da vida envelhecer. Eu não sou velha, eu tenho 20 anos. Pronto. Não é? Não, é. Minha tia, ela sempre é assim. Eu acho que Eu tenho antes, 20 anos. ele falando de 40 anos, por exemplo, eu acho que antes a velhice ela era muito antecipada. E isso já recorria questões que já eram certas, né? Você passou dos 40, por exemplo, você não casou até os 40, você não casa mais. Você não teve filho até os 40, não terá mais. Então eram fatalidades ditadas e que a gente seguia. Acho que hoje essa questão da velhice já não tem mais essa construção definida. Então, às vezes, eu com 46 anos, eu me sinto muito mais jovem do que um garotinho de 23, 25 que está comigo. Ou se eu vou dar uma aula para meninos de 23 anos, assim, levanta, e eles pensam 10 minutos antes de levantar. Então, isso é bem relativo hoje. A gente cuida do corpo mais, a gente cuida da cabeça mais, a gente pensa numa vida mais futura, mais longínqua. Então, acho que essa questão da velhice ela está meio desconstruída hoje para a chegada desse momento, né? Eu acho que antes essa chegada ela era mais definida e acho que hoje você pode ser velho com 20 e poucos anos, como você com 80 anos, e o meu pai de santo tem 83 anos. Ele tem 83 anos. E a gente trabalha de 5 da manhã até meia-noite, 1 hora da manhã, e ele está lá também. Se for para subir numa árvore, ele sobe. Eu me sinto mais velho do que ele com 83 anos. Chega um momento que assim, acabou para mim. Ele não, ele está lá. Eu acho que a sensação que eu tenho conversando com pessoas mais velhas, a minha família e tal, eu acho que hoje em dia a nossa neurose é maior. Porque a gente tem medo da violência, a gente vive num país mais violento, a gente vive num país mais agressivo, no sentido de que a gente não vai aposentar, a gente não vai ter casa própria. A gente, né, eu sou gay, então eu não sei o que pode me matar primeiro, qual a DST que eu vou pegar pela 10ª vez. Então eu costumo dizer que eu quero morrer jovem, que eu não quero envelhecer nesse sentido. Porque, assim, eu não tenho aposentadoria, não tenho casa própria, minha família não é rica, não tenho dinheiro guardado no banco. Eu vou envelhecer pra quê? Então eu acho que isso que você falou, então eu acho que hoje a gente tem essa preocupação, esse medo de envelhecer. Porque a gente vai envelhecer, a gente vai estar mais à margem. Esses dias um amigo falou assim, eu prefiro morrer a ser esse velho jogado na praça. Sabe assim, tipo, você fica sem nada, né? Porque aí você não tem família, não tem dinheiro, você fica lá, e o que você é? Você é aquela bicha lá do Fantástico. Você não tá na cadeia, mas você tá preso em algum outro lugar, entendeu?
Então eu acho que hoje em dia é mais violento. E a sensação que eu tenho é que antigamente a utopia dessas pessoas eram outras. A nossa é só conseguir viver. Eu só quero conseguir ter o dinheiro para pagar as contas de hoje. Se eu der sorte, eu faço uma viagem. Se eu der sorte, eu não apanhei. Acho que isso é uma pira nossa hoje. Eu penso o contrário, porque eu fiz tanta coisa que eu achava que eu ia morrer com 25 anos. Com 26 anos eu já não estaria mais aqui. Então, com 46 anos, eu saudável, eu pensei, bom, foda-se. Eu tô aqui. Eu acho que tem uma questão aqui. Um pouco assim. Eles que lutam. Eles que lutem. Eu tô aqui, vai valer a pena, né? Vai valer a pena. Eu ainda dou os gastos, então, Fala. eles que lutem, vão atrás, pra chegar aos 46 ainda já. E por isso que eu tô falando, envelhecer é um privilégio negado para muitos. Eu sou um Então, pouco sádica, né? Assim, Não, você é assim, Rodolfo. Então, se prepare, você vai viver muito ainda. Então, se prepare. Deixa ele perguntar, diga. Só não Não, pode eu não ia falar perguntar, na por verdade, eu ia dizer que eu acho que o espetáculo ele tem uma força, assim, que tem a ver justamente com a ambiguidade da palavra oca, assim. A gente tende a pensar que o que é oco é vazio, é ruim, né? Mas até fiquei pensando em escrever sobre isso, assim. A beleza é ser oco. E abrir vários significados, várias leituras possíveis, assim. Então, acho, por exemplo, que essa questão da idade que ela perguntou, ela é uma leitura que você pode fazer, mas existem várias outras, assim. Você fala isso de poder ser oco e ficar o tempo todo sempre preenchido. Porque algo e eu acho que vocês já não têm mais controle sobre isso, assim. Eu acho que a peça, ela é uma obra, assim, e ela, cada vez que ela for rolar de novo, ela vai ter Ele não esse... tem controle de nada nessa peça. Então, eu acho que isso é Aliás, eu bonito. não tenho controle de nada, né? Vimos hoje, né? É assim sempre. Então, eu acho que isso é bonito, que é como se esse buraco, esse oco, assim, ele trouxesse várias perguntas ao mesmo tempo, assim. Então, eu acho que tem momentos em que parece que o Alceu ele é muito mais velho, assim, mas tem momentos que ele fala como se fosse uma criança. E eu acho que essa é a beleza e a força da peça nesse momento que a gente está vivendo. É como se a gente estivesse num momento terrível, assim, e a peça vem e traz um monte de perguntas, assim. Eu acho que a provocação dele foi muito acertada nesse sentido. Acho que isso potencializou as perguntas que o texto fazia, que a peça faz depois de novo, né? Então eu achei muito bonito isso, essa ambiguidade, né? A gente acaba olhando para o oco de um outro jeito. Não é um oco assim, ele não tem valor, é um oco que não tem nada dentro. É como se a gente olhasse para o oco e cada um visse as suas próprias perguntas ali, né? Acho isso muito Isso forte. é uma filosofia de vida. Independente da geração, da idade, você nunca está pleno, repleto, e nunca você está vazio, que nada pode ocupar, entendeu? E nunca você está totalmente pleno, que nada pode chegar ali e dizer, olha, tem isso aqui também. Então isso é um ensinamento para quem acha que é o máximo da experiência e etc. E para quem também acha que é o máximo da juventude e da beleza. Então, Para mim sempre foi, pegando essa metáfora que você está falando, do estar vazio e ser preenchido por alguma coisa, eu sei, assim, eu criei um personagem, só que esse personagem ele foi afetado, ele era afetado diferentemente por cada ator que trabalhava comigo. Então, eu sempre tive um exercício que foi muito difícil, que era me esvaziar para receber outro ator, mas sem perder a essência do personagem. E é isso que você está falando, essa metáfora do estar oco e receber o novo, e não deixar que o restinho do que você tem ali te bloqueie. Esse foi o meu exercício nesses 10 anos. E foi extremamente difícil para mim. Fisicamente falando, para o trabalho do ator, algumas coisas foi ótimo. Porque assim, o quanto que eu chorei por ele, eu arrastei e chorei pelos outros. Então, para o público não importava. O quanto que eu desejei esse, eu arrastava o desejo para lá e tava. Então as pessoas não sabem muito bem, assim, aonde o calo aperta. Mas essa metáfora que você falou é ótima, assim, porque toda vez que chegava um ator novo, eu tinha que ser preenchido, eu não queria. Né? Essas questões são novas, eu não quero essas questões novas, mas eu precisava para o trabalho. Então, foi um exercício para mim.
esvaziar e preencher, esvaziar e preencher. Aí muda o corpo, muda o cheiro, muda a disposição, muda o ânimo do ator, a energia do ator, entendeu? E eu tinha que estar o tempo todo tendo que, ai, que legal, você é muito legal, vamos trabalhar junto. E eu queria o outro. Pode Então, trabalhar também em lugares diferentes também, isso muda. Então, isso que você falou é bem bacana, sabe? Essa metáfora. E eu te falo pra você que eu tive que aprender na raça o quanto eu tinha que me esvaziar, mesmo não querendo. E que isso é uma metáfora pra vida, assim, né? Comecei um trabalho, zero. Comecei uma amizade nova, zero. Fiz uma viagem, zero. E a gente não consegue zerar. A gente não consegue deixar de ser todo esse monstro que a gente já construiu. Ah, eu tenho 43 anos. Eu sou tudo isso, eu sou mais dramático, eu não sou tão let it go, assim. Eu sou mais dramático, pesado e tal, eu tenho isso, sabe? Assim, é fato, assim. Enfim. Vamos parar? Alguém quer falar? Fala, Maraí. Não, eu posso desfazer. Fala, Catarina. Você quer falar de novo? Muito jovem. Segura o celular, deixa eu segurar. Só um comentário dessa sua última fala, né, dessa coisa do ter que se esvaziar do passado e também trazer ele e receber o novo. Como o seu Alceu, que vai falando, vai citando todos, né? Mas o que eu queria falar é que é muito interessante essa questão do atemporal do seu Alceu e até os jovens se identificando com ele. Ele praticamente virou um símbolo tipo da solidão, do medo da solidão. A gente chega até a pensar se esse homem é velho mesmo, ou se ele acredita tanto na própria solidão dele que ele se materializou assim. E aí, assim, o texto traz toda essa temática gay, né, LGBT, mas pra mim, vendo a peça, assim, ele é humano, assim, fala de todos os seres humanos e o medo da solidão de todos, independente do gênero, de como expressa a sexualidade, a afetividade. Para mim tem marcado muito uma apresentação uma vez, que eu acho que foi do Platão, que veio uma senhorinha no final da peça, chorando, com o olho todo lacrimejado, e falando, eu quase não assisti a peça, mas depois que eu assisti, eu tô saindo tão maravilhada que eu agradeço vocês por isso. Então, foi uma coisa muito bonita de ter visto com a peça. Olha, eu conheço várias mulheres sem Alceu, viu? Tem mesmo, acho demais. Inclusive, algumas casaram com os boys do seu Alceu. Tem. Fala aí, tem, você conhece? Lógico que tem. Muitas. Então você viu que o negócio é profundo. Uma pergunta. Mano. O menino, é menino que vocês chamam? É. Menino, né? Existe. Essa é a... Na verdade, sim. É uma dúvida. É uma coisa que está lançada no ar, a gente não fecha. Entendeu? O Marcelinho tinha falado. A ideia é que o público não tenha certeza se o menino é real ou se é da cabeça do seu Alceu. Pronto. E aí eu acho que a gente conseguiu manter. O que eu acho que é o mais louco, o mais legal e a piração é as pessoas querem se apossar do menino do seu Alceu. Como se o menino do seu Alceu fosse real. Essa é... Como assim quer se apossar? Não entendi. Levar pra casa. Quer mesmo levar pra casa, depois que acaba a peça. O Sammy mesmo teve uma história... Olha eu contando a situação. Não, a gente fez uma apresentação em Goiânia. E aí a gente tava numa balada. E aí o cara chegou pra ele e falou: deixa eu te chupar igual o seu Alceu te chupa. Então, gente. Cadê a laranja? Então, assim. Então, essa coisa, então as pessoas acreditam piamente, assim, sabe? Porque se eu vejo aqui. Não, amor, eu não quero comer um pouco de abamaçã. Paz. Entendeu? Mas as pessoas transferem. Então eu acho que as pessoas veem muito. Porque as pessoas transferem, as pessoas querem. O Sam, dos 8 atores que eu tive, foi muito assediada. Assim, muito assediada. Então, assim, é como se as pessoas tivessem transposto.
Mas aí eu não acho que é porque é real, ao contrário, porque daí eu acho que é um sonho. Eu também Um acho. sonho. Entendeu? Aquele casal de perdidos, você lembra? Casal de perdidos? O menino bem jovem, lindo lembro. de morrer, e ele velho. Ele queria você na época. Exatamente. O Rodolfo era jovem. E o casal o menino era lindo de morrer, mas menininho. E ele já seus quarentões, né? Aí ele falou pro Rodolfo. Eu não lembro a frase, eu tenho a foto dele até hoje, tá? Eu não lembro a frase. Nós tiramos foto, a gente conversando. Fotos. Mas ele falou pro Rodolfo. Aí o menininho pegou e falou assim, e eu gosto do seu. Foi algumas coisas assim, eu não lembro. Mas você lembra? Essa coisa que o Emerson falou é importante, né? Porque bate na utopia, no desejo, na busca e tal. Mas o que me deixa pirado, assim, o que me põe a questionar é, ok que você tem um sonho, né? De ter alguém, uma paixão, tão visceral e tal. Mas as pessoas transferem para este corpo. Mas já transferiram pra você também. Já, mas não. Então, o que eu tô querendo dizer é que os meninos do seu Alceu, todos eles. Mas até o Marcelino falou que queria isso, né? Para o menino. É um fantasma. É um fantasma. Sim. É um fantasma. Enfim. Toda vez que eu Tanto que a assisto presença é dele é diferente. onírica, então é um Toda vez fantasma. que eu assisto é diferente. Toda vez que eu assisto eu amo. Toda vez que eu assisto eu amo. Superou o João. Não, Não. apaixonado. A primeira coisa quando ela soube Olha da aqui, ó. Bahia ser o Não. amigo do João. Não superou o João. Porque eu queria levar o João pra minha casa. Olha aí, você. Olha aí. É isso, é bem. Eu queria levar o João pra minha casa. Alguém tem mais uma questão, curiosidade, dúvida? Fale. Eu queria saber se o processo de criação do texto, o autor vivenciou aqueles lugares, aquelas pessoas em si, ou o roteiro adaptado. Na verdade, assim, essa é uma adaptação de 4 contos do Marcelino Freire. Marcelino Freire é um autor pernambucano que não assume muito esse lugar de que eu sou gay, ele não levanta essa bandeira. Ele é uma bicha aí de 50 e tantos anos, que não tem essa necessidade de levantar uma bandeira, que era no tempo dele, era outro tempo. Ele tem um pouco esse lugar. O que eu fiz foi, eu peguei essas 4 histórias dele e adaptei, coloquei na boca do seu Alceu. E fui tirando coisas. Tirando. Aí eu mudei o tempo verbal, mudei a colocação, mudei e reconfigurei. Quando eu mostrei para ele, ele leu o texto só, ele não interferiu. Ele leu, falou, gostei do que você fez. Aí ele deu o texto final que o menino fala. E falou, acho que o final podia ser assim, assim, assim. Quando ele assistiu a peça pela primeira vez, e pela segunda, e pela terceira, ele falou assim, eu acho que você melhorou o meu texto. Mas ele é um cara que ele não mexeu na dramaturgia. Bem generoso, Ele né? me deu total liberdade. Eu fiz várias associações que são diferentes. E ele aceitou. Ele entendeu que aquilo era uma obra. Ele fala uma coisa que é bem bonita. 2 coisas ele falou bonita. Ele fala que eu potencializei a obra dele. Então, se você pegar, você pode procurar os 4 textos, te falo quais são, você lê as historinhas soltas. Eu juntei, mas você vê soltas. E o Marcelino também fala uma coisa que eu achei super bonita, que ele falou pra mim, em Pernambuco, no evento. Ele falou assim, o Rodolfo é o tipo de ator, alguém do público questionou ele sobre o meu trabalho. Ele falou assim, o Rodolfo é o tipo de ator que vai no inferno e traz notícias de lá. Então, eu acho que juntou um pouco o que eu fiz com o texto, com um recorte do meu trabalho específico, para ele meio aceitar e não palpitar. Ele nunca palpitou, ele nunca me proibiu, inclusive ele já me ajudou financeiramente, por exemplo. Entendeu? Ele não está aqui, mas ele mandou uma mensagem, você precisa de alguma coisa, você me peça. Então é muito bonito, assim. E ele também falou um dia no blog dele que ele queria ser ator e que quando ele viu a peça, ele queria ser um ator como eu.
Isso já passou um tempo, né? Ah, Mas foi muito importante ter esse apoio do autor, entendeu? Então assim, então assim, ele não interferiu, ele só endossou. Entendeu? Então foi, parabéns. pra mim foi super importante, né? Porque ele podia falar, não, bicha. Aí o que ele fez também é, da primeira versão do Boy, que era uma coisa mais onírica, quando ele viu a terceira versão, que era a versão do João, que era uma versão de contato e improvisação, ele falou, é isso. É isso. É real. Esse jogo é real, essa bicha é real, você tem que se pegar, tem que se beijar, não sei o quê. É isso. Foi a única coisa que ele endossou. Assim. Chega, gente. Obrigado pela presença. Eu vim de Salvador só pra falar 30 minutos.